Um dos maiores desafios para o produtor é detectar de forma precoce os estresses bióticos e abióticos na sua lavoura antes que os danos na produtividade ocorram. Para facilitar esse processo, várias ferramentas digitais foram desenvolvidas. E neste vídeo, o professor Lucas de Paula Corrêa vai nos apresentar estas ferramentas digitais. Antes, porém, de irmos ao vídeo, clique em gostei, compartilhe com outros possíveis interessados e também se inscreva no nosso canal. E eu trouxe aqui para vocês, né, para a gente discutir um pouco a respeito dessa temática, que é da aplicação dos recursos digitais e a identificação de demandas das lavouras, né? Pensando aí um pouco, né, em como contribuir no contexto atual, né, o contexto atual que a gente vive, principalmente dessa questão, né, devido aos fertilizantes, e como os recursos digitais podem contribuir para o uso racional, né, desses insumos. E eu queria trazer para a discussão o objetivo, né, dos recursos digitais, inicialmente, eles nos trazem conhecimento, né? O objetivo é nos trazer conhecimento para a intervenção. E aí eu trago aqui a questão da lei dos mínimos, né? Que a partir da qual, né, os nutrientes têm funções essenciais, né, no metabolismo, pensando aí enquanto indivíduo das culturas, e eles não podem substituir uns aos outros. E a falta de qualquer um desses nutrientes limita, né, o crescimento das culturas, consequentemente, o meu produto final, que é a minha produtividade, que vai gerar rentabilidade para a atividade. Portanto, é essencial a gente concentrar pensar em questão de equilíbrio, né, na nutrição e de todos os nutrientes vegetais. Bom, então, trazendo aqui para o contexto de como os recursos digitais podem nos auxiliar a partir de uma aplicação localizada, né, desses insumos. Então, eu trago aqui, né, a questão, o denominado os 4 R's, né, que designado pelo International Plant Nutrition Institute, que insumo, né, em resumo, eles podem ser expandidos, né, diversos trabalhos até expandem esses 4 R's para os outros, mas eu resolvi me ater aqui a esses 4, que são a base da aplicação localizada desses insumos e da aplicação dos recursos digitais para o manejo agronômico. Então, a gente tem aí, no caso, né, o insumo correto, a aplicação de insumo correto, em taxa correta, tempo correto e no lugar exato. Então, a partir disso, né, os recursos digitais nos abrem a oportunidade para poder avançar um pouco em cada um desses pontos e, consequentemente, né, otimizar recursos e otimizar a produção agrícola como um todo. Bom, então, como que os recursos digitais podem contribuir? A gente tem que pensar na lavoura num contexto amplo, né? Num contexto amplo que é o quê? Ocorrem diversas interações, né? Interações caóticas, simultâneas, né? Diferenciadas em cada porção da lavoura, fruto do quê? Precipitação, radiação solar, CO2, temperatura, evapotranspiração, micro-organismos, pragas, índice de área foliar, nutrientes, lixiviação, interação genética, né? Ambiente com o ambiente, manejo, né, aí entrando, no caso, as ações antrópicas. Então, todos esses efeitos bióticos e abióticos, eles interagem ao mesmo tempo e em porções diferentes da lavoura, e a depender do tamanho da lavoura, né, esse contexto de variabilidade pode ser muito maior. Então, daí, voltando a essa questão de o manejo, né, o uso racional, é necessário a gente conhecer um pouco mais para intervir. Então, os recursos digitais, o que eles nos trazem é a oportunidade de obter dados, né? Então, muito tem se discutido sobre a importância dos dados, não só para a agricultura, mas também em diversos contextos, como o contexto de indústria, etc., como o novo petróleo, o petróleo do século, digamos assim, devido ao valor, né, em que eles podem apresentar a quem os detém.
Então, a partir disso, né, eles são a nossa toolbox. A nossa toolbox, né, nossa caixa de ferramentas, os dados. Para quê? Aí eu trago aqui um conceito, né, de anamnese que vem um pouco mais aplicado aí na área de medicina, que consiste no quê? Em levantar um histórico, né, de todos os sintomas que são narrados pelo paciente. Então, trazendo isso um pouco para o contexto nosso aqui, seria, na tradução aí do grego, é a ação de trazer a memória, a recordação. Então, o que eu quero com os dados é levantar informações, né? Os dados, por si só, eles nos dizem muitas coisas. Então, é necessário conhecimento multidisciplinar, na maioria das vezes, para estar trabalhando com eles e conseguir intervir de forma apropriada. Bom, nesse contexto, né, tomando por base aí a produtividade, que é o nosso produto final, eles são muito importantes, né? Os dados de produtividade, muitas das vezes, eles são subutilizados, né? Por falta de conhecimento, na imensa maioria das vezes. Mas eles são o quê? Eles são o resultado de todas as interações, manejo adotado, todos aqueles fatores que a gente falou agora há pouco, né? Durante o ciclo produtivo da cultura. E consistem na lucratividade, na lucratividade da atividade. A partir disso, né, a produtividade menos as entradas, a gente consegue estar produzindo aí lucratividade e fazer um entendimento de como varia isso no talhão. No final das contas, um determinado talhão pode estar me dando um saldo positivo. Entretanto, isso pensando, né, numa escala global, né, num número médio, mas os recursos digitais nos permitem inferir a partir de manejo mais específico e mais localizado, levando em consideração as diferentes características ao longo das nossas lavouras. Então, em algumas regiões pode ocorrer, né, prejuízo e em outras regiões lucratividade. Então, como que os recursos, né, podem nos auxiliar para interferir, para inferir algumas coisas e intervir da forma correta, de forma a conferir maior otimização da lucratividade e diminuição, talvez, também do uso de recursos. E aí a sustentabilidade já acaba sendo inerente a esse processo. Então, aí dos recursos digitais, nós temos diversas plataformas, né, desde plataformas de sensoriamento remoto, e aí nós temos o satélite, sensoramento remoto orbital, nós temos os populares drones, né, os RPAs, que nos permitem embarcar diferentes sensores para obter dados de diferentes formas, sensoramento remoto aéreo, né, nesse caso. Nós temos sensoriamento proximal já em escala terrestre, e aí nós temos, né, desde sensores de solo, sensores de planta, com plataformas multissensores, dentre outros. Então, algumas perguntas valem, nós temos, a partir desse mundo, né, de possibilidades com esses recursos, a gente tem que fazer algumas perguntas, porque no final das contas o que nós queremos é otimizar aqueles recursos, conferir maior produtividade, maior lucratividade, atividade, maior sustentabilidade. Então, pensando nessas questões, nós devemos levantar, né, algumas questões como que tipo de dados coletar, por que, quando e onde coletar esses dados e como inferir sobre as demandas específicas a partir desses dados. Então, uma pequena brincadeira, porque a partir disso a gente tem que familiarizar com o conceito também, porque a partir do momento que a gente levanta dados, como eu disse anteriormente, os dados por si só, eles já não nos conferem informação, na maioria das vezes, ou na maioria das vezes essa informação também pode ser um pouco deturpada, daí a importância do conhecimento agronômico. Eu trago essas figuras aqui só para exemplificar a questão de que nem tudo o que está correlacionado necessariamente possui uma relação causal, uma relação de causalidade. Daí a importância também de inferir sobre essas relações de causa e efeito. Por quê?
com os recursos digitais, nós conseguimos inferir algumas coisas sobre efeito, e aí é necessário entrar com conhecimento agronômico para poder fazer investigação, é um processo investigativo a respeito das causas. Então, nem tudo que se correlaciona é causa. Então, pensando nesses princípios físicos, eu trouxe algumas aplicações, né, alguns trabalhos mais atuais que já foram desenvolvidos, alguns tipos de sensores, como, por exemplo, né, uma plataforma multissensores muito utilizada para aplicação de calcário, e que aí, nesse trabalho, né, com os QR Codes na lateral, vocês conseguem ter acesso ao trabalho na íntegra. A partir disso, essa plataforma multissensores possibilita aí a obtenção de dados, por exemplo, né, com sensor eletroquímico, no segundo mapa, o mapa B, sensor de condutividade elétrica, e depois mapa C e D, sensores ópticos. E a partir disso a gente consegue fazer a integração dessas informações. Nesse caso aqui, o objetivo, né, fazer a aplicação de calcário localizada, a taxas variadas, produzir mapas de recomendação. Então, o trabalho produz, né, e a gente consegue inferir e visualizar de uma forma bem didática como pode variar essa questão da variabilidade aí no caso, né, do pH do solo, com talhões aí, né, mais ácidos ou mais básicos, em alguns, como o talhão de baixo ali, a figura F, a gente consegue observar que apenas uma pequena faixa seria necessário a aplicação de calcário. Consequentemente, a gente consegue conferir a atividade, o que aqui? Economia na uso do insumo, né? Nesse caso aqui, né, acidez do solo, sem o manejo da acidez, nada de nutrientes, né? Tal como os atrasados do Enem aí na figura. Bom, esse aqui é um trabalho nosso, um trabalho desenvolvido, né, do grupo que eu fiz parte durante o doutorado, em que, basicamente, a ideia foi levantar informações prévias, então, a partir de histórico de mapas de produtividade, né, mapas de produtividade de milho, de soja, eu posso utilizar mapas de culturas diferenciadas? Sim, existem métodos para isso, nesse caso aqui, com uma simples normalização de dados, a gente consegue estar inserindo e trabalhando com essa forma de informação em conjunto. Além de dados de altitude, de condutividade elétrica. E aí esses dados foram utilizados para confeccionar zonas de manejo, né? As unidades de gestão diferenciada, management zones, e a partir disso fazer o planejamento experimental. Nessa figura de cima a gente consegue observar aí seria o equivalente a uma experimentação em fazenda, em que o objetivo qual foi? A partir do conhecimento prévio, eu inferi sobre regiões da lavoura com elevado ou baixo potencial produtivo, e a partir disso eu tracei experimentos, né, variando a população de plantas. A população de plantas de forma que cada no caso aqui as parcelas são em faixas, né, cada faixa transpassasse pelas 3 regiões aqui delimitadas, no caso foi um mapa de unidades de gestão diferenciada com 3 classes, e a partir disso avaliar a população de plantas em função do que? Das zonas de manejo, daquelas com menor ou maior potencial. Aqui nos gráficos de baixo a gente observa que, né, foram classificados então regiões com elevado potencial, baixo potencial, e a partir disso é possível fazer, né, logicamente isso é um estudo, ainda muito tem se discutido sobre isso, até sobre quais parâmetros de solo são fundamentais aí ou possuem maior importância para fazer essa estimativa de população de plantas, né, em função então de especificidades, né, do solo. Então, nesse caso aqui, o objetivo foi recomendação de população de plantas em função de diferentes potenciais. Aqui é um outro trabalho que traz também uma abordagem bem promissora, né, que confere, nesse caso, previsibilidade, que é a modelagem de culturas. A gente pode observar, né, no início aqui da figura, que as informações de entrada, né, nesse modelo, que foram utilizadas para a modelagem, desde informações de custo,
informações de manejo que foi feito nas áreas, e aí utilizando também bancos de dados. Nesse caso, esse é um estudo norte-americano, então eles possuem bancos de dados, por exemplo, extensos de classificação de solo e de dados climáticos também, com maior resolução. Então, esses dados climáticos, dados de solo, dados de custo de produção, foram todos utilizados como dados de entrada, e a partir disso, um talhão, inicialmente, ele foi classificado apenas em função das variáveis de solo, né? E a partir disso, qual foi o objetivo? O objetivo é fazer recomendação, nesse caso aqui, de densidade de plantio, né, população de plantas, e a taxa de aplicação de fertilizante nitrogenado, em função das especificidades, né, de todos aqueles parâmetros que a gente falou, mas nesse caso aqui trazendo o quê? Trazendo a variável que é otimizar o retorno sobre o investimento. Então, a partir de tudo aquilo que foi investido, otimizar população de plantas e aplicação de fertilizantes para que conferisse um maior retorno, ou seja, menor prejuízo ou minimizar prejuízo da atividade ou maior lucratividade. E a partir disso, né, é possível fazer aí, no caso, recomendações em função de cada uma daquelas classes de solo, e assim conferindo uma otimização do quê? Do retorno econômico da atividade. Um outro exemplo, né, de aplicação de fertilizante, nesse caso aqui, um sensor óptico ativo, e que já possui um algoritmo interno. Então, nesse caso aqui, ele já possui um algoritmo para recomendação, então ele faz aplicação em tempo real. Então, nesse caso, né, ele consegue sensoriar ambos os lados enquanto a máquina trafega pela lavoura, e assim ele manda a informação para a máquina, que essa informação é repassada para um atuador, e assim é feita a aplicação de nitrogênio de forma diferenciada, em função do quê? Da demanda da lavoura, em função aí, né, de índices de vegetação que são calculados no algoritmo interno do sensor. Uma outra linha também bem promissora, que é com relação ao manejo específico, né, de demandas da lavoura, leva em consideração aí também a qualidade de produto. E aqui eu trago até um trabalho em que, por meio de um sensor desenvolvido nesse trabalho, foram feitas estimativas da produtividade, e aí essa produtividade é convertida em concentração de proteína dos grãos. Então, uma linha de pesquisa já existem até sensores comerciais nesse caso, para estimativa de proteína do grão. Então, a partir disso, eu tenho a variabilidade, né, da qualidade daquele produto, o que me permite o quê? Depois fazer, né, a recomendação em função da qualidade daquele produto. Recomendação, por exemplo, de aplicação de adubo nitrogenado em função daquela região do talhão que me conferiu maior ou menor concentração de proteína dos grãos. Nesse sentido, também nós desenvolvemos esse trabalho está em vias de publicação, né, um trabalho que eu fiz durante o meu doutorado, em que o objetivo foi semelhante, mas nesse caso aqui para cana-de-açúcar, né, um sensor embarcado com o objetivo de estimar a qualidade da cana para conferir informação, né, para recomendações em função daquela demanda da planta, demanda em função de atributos de qualidade. Bom, então eu vou abordar um pouco sobre algumas estratégias, né, de intervenção que podem ser utilizadas a partir dos recursos digitais mais variados, como esses exemplos que nós citamos aqui. As estratégias, né, são muitas aí dentro da agricultura, né, da denominada também agricultura inteligente. Nós temos desde aplicações por pixel, nesse caso aqui eu trago, vocês podem ver uma tabela, em que essa tabela aqui nada mais mostra do que um X e um Y, que são as minhas coordenadas, que o sistema de GPS, né, consegue nos fornecer, e a partir disso fazer uma aplicação pixel a pixel, né, uma recomendação específica para cada pixel. Além disso também, né,
Outra estratégia de intervenção é essa da unidade de gestão diferenciada, como aquela que eu acabei de exemplificar do trabalho lá, né, de milho, em que é exatamente o mesmo talhão, inclusive, em que informações, eu utilizo de informações variadas, informações que tenham relação, por exemplo, aqui eu quero definir potencial produtivo. Então, informações que tenham relação com o potencial produtivo e assim subdividir em regiões para que seja feita a intervenção em função daquela demanda, se é uma região com maior ou com menor potencial produtivo, além dos sensores embarcados, como esses diversos que nós apresentamos aqui, em que, na maioria das vezes, possui um algoritmo interno, ou até a combinação desses. Então, quais são as formas em que é possível fazer essa aplicação de insumos em função das demandas das lavouras? Bom, em resumo, são duas, né? Ou por mapas de recomendação, a partir de diversos dados coletados, esses dados são processados, convertidos em informação, essas informações são utilizadas para a produção de mapas de recomendação. A outra forma, no caso, também é a partir de sensores embarcados. Então, nesse caso, a informação é feita, a decisão acontece em tempo real e ocorre a aplicação enquanto a máquina ou o sensor levanta essas informações nas lavouras e, logicamente, tudo isso a partir de um sistema de posicionamento que consegue identificar cada porção da lavoura para fazer essa intervenção. Muitas das vezes, né, as recomendações, elas seguem recomendações que são pré-estabelecidas em boletins técnicos, boletins regionais, né, que são desenvolvidos aí para cada cultura. Então, para gestão localizada, sem investigar outras fontes de informação, isso pode levar a algumas decisões errôneas. Essas equações, né, e tabelas geralmente são geradas com base em experimentos locais, e são aplicadas em locais com características diferentes. Então, elas são importantes, funcionaram, né, até o momento, mas a agricultura digital e esses recursos digitais nos dá, né, oportunidades de avançar nisso nas recomendações. E como? Realizando o ajuste das equações de recomendação para o local, ou por meio de experimentação também, né? E elaboração de recomendações locais específicas. Então, pensando, né, nesse contexto, esse gráfico ele é bem didático e ele apresenta isso de uma forma bem simples, em que, pensando aqui na lavoura, que vocês observam na lateral esquerda aqui, a partir dessa linha pontilhada, nós temos os pixels, em que cada pixel eu tenho uma demanda específica, né, da lavoura. Então, eu já levantei informações prévias e nós conseguimos, né, inferir aí sobre regiões de alto ou de baixo potencial. Então, a partir disso, a aplicação é feita com uma dose única, né, uma dose média em lavoura total, e pensando aí, né, tomando por base as demandas em que cada barra dessa representa um pixel da demanda por nutriente em cada pixel, a partir da aplicação em taxa fixa das demandas no nutriente, há regiões na lavoura, como por exemplo aqui na figura, na região mais amarela, em que essa aplicação pode estar ocorrendo em excesso, né, além da demanda que é solicitada, demanda que foi o quê? Que foi levantada a partir de informações digitais, de dados digitais e conhecimento agronômico. E regiões onde pode ocorrer falta, né, de demanda por nutriente, como a região de alto potencial, a região em azul, pode estar deixando de conferir a essa região do talhão maior produtividade. Então, pensando agora num contexto de manejo localizado dessas demandas das lavouras, em regiões diferenciadas, né,
A partir da aplicação localizada, em função da demanda das lavouras, o que acontece é que a gente consegue realocar esses insumos, então, da região onde antes eu estava aplicando em excesso, né? Eu realoco esses nutrientes para regiões onde a demanda, né? O teto, antes eu estava aplicando abaixo daquele teto da lavoura, na região de alto potencial, e agora eu passo a fazer uma realocação desses nutrientes e aplicar no teto. Então, nesse caso, eu consigo conferir o quê? Nas regiões em que o teto, a demanda de nutriente, né, por várias características, né, as características podem ser muitas, daí a importância do conhecimento para o processo investigativo e, consequentemente, saber conferir as relações de causa e efeito. A partir disso, regiões de baixa produtividade, em que esse teto foi subestimado, a gente faz a realocação dos nutrientes. Então, regiões em que a demanda do nutriente, antes as plantas demandavam mais e era aplicado menos, eu consigo, talvez, aumentar a minha produtividade e eu consigo também economia de insumo em regiões de baixa produtividade. Então, voltando naquela questão em que chamando a atenção que a aplicação dessas tecnologias, desses recursos, né, logicamente, o fornecimento de fertilizantes é uma discussão muito atual e que vale a pena, né, ser discutida, mas, ao mesmo tempo, também, paralelamente a isso, a aplicação de tecnologias pode auxiliar e muito na alocação desses insumos de forma inteligente e sustentável. E o que isso nos abre, né, de oportunidades? Aqui eu trago um trabalho também, um trabalho que foi publicado nosso, em que nós discutimos um pouco, né, dessa questão dos recursos digitais para análise, para gestão específica, né, das lavouras agrícolas. Então, para desenvolver e manter esses sistemas, uma rede de ensaios, né, dispersos geograficamente, idealmente em parceria, né, no caso, com agricultores, ela deve ser implementada para construir uma base de dados agrícola. E aí, a partir dos sistemas de apoio à decisão, possam ser continuamente treinados e validados. Então, independente da escala em que esses modelos são desenvolvidos e implementados, recomenda-se que os ensaios, né, nas lavouras, eles devem se basear em sistemas de decisão que sigam desenhos simples e replicáveis, baseados em abordagens, né, que sejam distribuídas espacialmente. Então, a partir de todo aquele conhecimento em que é possível obter a partir dos recursos digitais, o conhecimento agronômico ele é essencial para, a partir daquele, né, conhecimento das relações de causa e efeito, conhecimento mecanístico, no caso, realizar a escolha dos inputs apropriados, para a avaliação que eu quero fazer na minha lavoura e, assim, identificar demandas específicas daquela propriedade. Então, a partir disso, né, são importantes aí, entre esses inputs, nós podemos obter dados, no caso, de informações de sensores on-farm, sensores na fazenda, informações fora da fazenda, como, por exemplo, dados climáticos, além da experimentação, que também busca nos auxiliar, refinar as equações de recomendação ou a decisão de recomendação em função de especificidades da lavoura. E, a partir disso, fazer uma modelagem, né, e, a partir direcionado por esses dados, conferir aí um sistema de suporte à decisão. Então, esse é um caminho que tem sido muito discutido e apresentado em diversos trabalhos e que tem se apresentado como um caminho bastante promissor para atender demandas específicas das nossas lavouras. Então, pensando, né, nessa questão, voltando um pouco, né, na questão da experimentação, esse é um trabalho recente em que diversos pesquisadores discutem, né, e apresentam, na verdade, né, alguns
diversas informações e benefícios que a experimentação auxiliada pelos dados digitais pode nos auxiliar em transformar, no caso, né, a agricultura global aqui, por meio do uso racional daqueles insumos. Então, eles apresentam basicamente 6 princípios, em que um deles é que a aplicação, né, dessas tecnologias digitais em nível de fazenda, ela permite que os experimentos sejam conduzidos em cultivos agrícolas, em sistemas reais, né, e estão incorporados, consequentemente, na gestão do processo. Centralizado no agricultor, né, os experimentos eles são conduzidos geralmente pela pergunta do agricultor, e a partir disso, né, em conjunto com pesquisadores, consultores, etc., busca-se realizar a colaboração, envolvendo, então, no mínimo, tanto o agricultor como, por exemplo, cientistas. Também é baseado em dados, né, direcionado por evidências. Então, os experimentos baseiam-se na análise de dados específicos da exploração agrícola, que podem ser facilitados por tecnologias digitais, embora as tecnologias digitais não sejam necessariamente fundamentais no processo ou essenciais, elas auxiliam no levantamento de informações, né, como a gente apresentou aqui em alguns trabalhos, em alguns exemplos. Um dos outros princípios é a colaboração, né, de especialistas, em que os experimentos, eles recorrem, no caso, a contribuições, no caso, então, de pessoas externas, né, nesse caso, cientistas, consultores, etc. Então, a partir disso, busca-se introduzir novos instrumentos e novos conhecimentos na consideração de pontos de vista variados. Um dos outros princípios é a coaprendizagem, porque a partir disso, né, os experimentos eles são construídos em torno de discussões contínuas, né, entre os participantes, no caso, né, daquela experimentação, em que na concepção e realização conjunta, né, daqueles experimentos, as experiências e as visões são compartilhadas, então aprende-se com os outros, e assim desenvolve-se mais ideias em conjunto e busca-se conferir, né, maior conhecimento para a tomada de decisão. E além disso, né, o último princípio aí, no caso, escaláveis, né? Os experimentos, eles criam, né, conhecimento que é valioso em nível de local, então eu passo a não utilizar somente aquelas equações generalistas de recomendação e eu consigo fazer, assim, ajustes locais em função de demandas específicas. Então, eu aqui para algumas considerações finais, tem sido dado muita atenção, né, ao papel fundamental da aquisição de dados e o que ela desempenha na melhoria da gestão das culturas. Mas a melhoria do desempenho do sistema, ela é possível quando a ciência agrícola, né, a ciência agronômica puder fazer a utilização eficaz desse conjunto de dados, né, desse mar de dados que é gerado por diversas plataformas e diversos sensores. Então, melhores dados e análises devem ser incorporados com a ciência agronômica, com o conhecimento agronômico, aquilo que a gente chama, né, nós denominamos aqui agricultura digital, né, um conjunto de tecnologias de informação e que integra, né, esses sensores, essas análises e automação dos processos para monitorar, avaliar e gerir esses recursos de solo, clima, genéticos, de demandas das plantas, etc. E nos abre aí também, né, diversas oportunidades para a realização de diagnósticos mais embasados, ou seja, direcionados pelo quê? Pelos dados. A partir dos dados, conversão de informação, o que a gente busca aqui é que isso, a automação completa, logicamente, ela não é
ela não aconteceria nesse caso, porque a partir dos dados o que eles nos fornecem é informação para a tomada de decisão de forma mais embasada e mais específica. Então, a partir disso, né, de integrações, a integração de sensores, né, em nível de fazenda, de informações locais, nesse caso, como dados climáticos, etc., e outros bancos de dados que podem ser fornecidos em escala regional, e assim, além da própria experimentação ao nível de fazenda, nos permite fazer esses ajustes locais para conferir, né, para a realização da atividade de forma específica em função da demanda das plantas, desafios, no caso, em extrair informações relevantes, né, como nós discutimos aqui brevemente, os dados por si só, eles não fornecem essa informação, então um dos grandes desafios para a maioria desse mar de dados é extrair informações relevantes conferindo, assim, logicamente, né, maior sustentabilidade ao processo por meio da intensificação mais eficiente e gestão em função do potencial. Bom, para finalizar, era isso que eu gostaria de mostrar um pouco para vocês a respeito, né, de como eu acredito que esses recursos digitais eles podem auxiliar em atender demandas específicas das lavouras.